Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês nesta manhã para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 11, né? Lição de número 11 da nossa revista, né? E essa lição 11 ela fala sobre pragmatismo. O que funciona é verdade mesmo, né? Então esse é o título da lição, né? Esse é a lição de hoje, né? Vamos falar sobre esse tema que é muito atual, né, em nossas vidas, né? Muito atual na vida até das igrejas, né? De um modo geral, né? E para isso nós vamos, eu queria pedir para você que baixasse a sua cabeça e que você e eu aqui agora juntos nós estivéssemos orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando com os irmãos, né, ouvindo a voz do Senhor, estudando mais uma porção aqui da palavra de Deus, né? Então curva a sua fronte, leve o seu coração cativo, a sua mente também, deixa aquilo que você está fazendo agora neste momento e vamos juntos, né, prestar atenção na nossa aula, pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesse dia, né, que o nosso coração, o nosso pensamento esteja sendo levado cativo a Ele neste momento, para que as preocupações, né, os afazeres do nosso dia não nos atrapalhem na condução, né, no estudo da lição desta manhã, tá? Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos concede, mais uma vez estar na Tua presença. Quero louvar, ó Deus, o Teu nome, Deus, por mais essa oportunidade que temos, ó Deus, de estar aqui reunido aqui com os meus irmãos, ó Deus, para juntos, ó Pai, estudar mais um tema, Senhor Deus, que é bem relevante, Pai. Um tema que é bem interessante, que a gente fique atento, Deus, para que isso não se torne algo que faça realmente diferença em nossas vidas, ó Pai, mas que a gente esteja atento a isso, Pai, para nos afastarmos, ó Deus, dessas coisas que nos tornam, que nos fazem ficar distantes do Senhor, que nos fazem andar por caminhos que realmente não é a vontade do Senhor, Pai. Muito obrigado por este dia, abençoe a nossa escola bíblica, abençoe os coordenadores, ó Pai, da nossa escola bíblica, Senhor Deus, abençoe o nosso pastor, abençoe a nossa igreja, abençoe os membros e congregados, abençoe a vida daquele querido que está neste momento assistindo a este vídeo e aquele que vai mais tarde ou mais à frente também estar assistindo, que o Senhor possa estar falando ao coração desta pessoa, Pai, assim como Tu falou ao meu coração e vai falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, né, sem muita demora, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ver um texto que está aqui em 2 Crônicas 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois a gente vai ler o versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, né, mais uma vez repetindo aí, capítulo 28, versículos 1 a 5, depois 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Né, nós vamos falar sobre o rei Acais, né, que a gente vai usar, né, a vida, né, a história desse homem, desse rei, para ilustrar, né, aquilo que a gente tem para falar nessa manhã sobre pragmatismo, tá bom? Então, fique atento aí, leia aí, presta atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso fez imagens fundidas a Baalins, né? Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus filhos, olha aí, queridos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel, né? Versículo 5 vai dizer assim, versículo 4 vai dizer assim: também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de
presos que trouxeram a Damasco, também foi entregue nas mãos dos reis de Israel, né, que o feriu, qual o feriu com grande ferida. Verso 22 e 23. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Né? Vou só repetir aqui que o rei Acais falou aqui, o pensamento dele foi esse, né? Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem também. Né? Então, este é o pensamento, né, do rei que passou ali por Judá. Queridos, iniciando dando continuidade à nossa lição dessa manhã, eu gostaria de fazer duas perguntas para você nesse dia. Né? A primeira dela é: qual o critério que você usa para comprar um carro? Né? Você usa o critério do carro ser mais econômico, dele ser o mais durável, ou dele ser o mais espaçoso? Qual o critério que você usa? Você tem mais algum critério aí? Se você até quiser colocar aí no chat aí, né, você pode colocar, né, participar aí com a gente. Né? E diante dessas respostas que você me deu aí, eu também te perguntaria, né? Você usaria o mesmo critério para escolher o seu cônjuge? Né? A pessoa que você vai passar o resto da vida com ela, né? Que ela vai passar o resto da vida dela com você e você com ela. Né? Eu queria saber se você usa os mesmos critérios, né? Porque você deve conhecer pessoas que são cheias de atitudes, né? Que são bem práticas, né? Que não gostam de perder muito tempo com teorias, né? Para elas o que importa realmente é a conclusão, né? O resultado na prática. Não importa como ela alcançou, né? O importante é que ela conseguiu o resultado esperado, né? Os critérios, então, nem se diz, né? Não faz diferença nenhuma, porque para ela os fins justificam os meios, né? Você deve conhecer pessoas assim, né? E essa pessoa, pelo que a gente vai entender nessa lição dessa manhã, é uma pessoa bem pragmática, né? Que é aquela pessoa que não está nem interessada nos meios que ela usa, ela quer conseguir a finalidade daquilo que ela se propõe, né? E então é com este ímpeto pragmático, né, que a gente deve avaliar, né, como essa filosofia ela pode ser recebida na igreja, ela deve ser recebida na igreja, né? Nós podemos avaliar, né? É da vontade de Deus, né? Deus aceita, né? Porque o que a gente vai ver na lição de hoje aqui são várias coisas que os líderes usam para encher a igreja, não importa como, né? E iniciando aqui, né, as inovações, elas têm um grande apelo popular, né? Nem sempre refletimos muito sobre o seu significado, né? A Igreja de Cristo, ela não pode assimilar, né, toda e qualquer inovação sem uma avaliação criteriosa, né? Porque afinal de contas a Igreja é de Cristo, a igreja não é nossa, né? Mas também, a gente também, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente também não pode ser assim muito, espiritualizar muito as coisas, porque às vezes a pessoa ser pragmática é ruim de uma certa forma, mas ser prático é bom, né? E acontece que a utilidade pragmática não é necessariamente errada nem pecaminosa, mas o pragmatismo, né, pode tornar-se pecaminoso se aceito, né, nas igrejas, se aceito nas nossas vidas sem um senso crítico, né, e sem ser assim biblicamente orientado, né. E é aqui então que está o X da nossa questão, né, nesta manhã, né. Nem tudo o que parece funcionar aos nossos olhos recebem a aprovação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nem tudo que parece que é bom, né, que parece que é funcional aos nossos olhos, recebe a aprovação de Deus, né? Então, vamos entrar aqui primeiramente, né, a gente vai entrar aqui no conceito do que é o pragmatismo, né? E eu trouxe aqui para a gente nessa manhã o conceito, né? Nós vamos ver também o que dizem os próprios fundadores, né? E algumas falas, né? Alguns conceitos dessa filosofia de alguns reformadores, né?
o que eles pensam a respeito, né? Então, primeiro nós vamos ver aqui o que é o pragmatismo. O pragmatismo é uma doutrina filosófica, né, que adota como critério a verdade, a utilidade prática, né? E isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas, ou seja, se funciona, é verdadeiro, né? Essa filosofia ela surge nos Estados Unidos, né, queridos? No final do século XIX e começo do século XX, com alguns pensadores. Dentre eles, os mais famosos são William James, Charles Peirce e John Dewey, né? E eu gostaria, né, eu peguei aqui pelo menos as definições de dois deles, do Charles Peirce e do William James. O Charles ele vai dizer assim: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, devem-se considerar as consequências práticas pensáveis como resultantes necessariamente da verdade da concepção, e a soma dessas consequências constituirá o sentido total da concepção, né? Então você vê aqui que ele fala muito de consequências práticas, né? O William James, que é o outro também, que é um defensor dessa linha filosófica, ele vai dizer o seguinte: se as ideias teológicas provam que têm valor para a vida concreta, são verdadeiras, né? Pois o pragmatismo as aceita, no sentido de serem boas para tanto. O quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades. Aqui tem também de serem reconhecidas, né? Então ele vai dizer aqui que o quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades. E essas verdades também, elas têm também de ser reconhecidas, né, irmão? Então, de acordo com o pensamento desses dois homens, né, essa filosofia vem dizer que se as ideias e ações não têm consequências práticas, elas devem ser descartadas, né? Porque só o que é verdadeiro é aquilo que funciona realmente, né? E você viu que eles colocaram aqui que só se tiver assim consequências práticas, você vê que eles falam muito disso, né? A filosofia deles é baseada muito nisso. Nada é dito aqui sobre verdades, né? Sobre valores absolutos, mas fala muito sobre aquilo que funciona, né? Sobre aquilo que funciona. E diante disso eu trouxe aqui três falas, né, de alguns reformadores, né, cristãos, né? O primeiro deles que eu trouxe aqui é do Francis Schaeffer, né, no livro Como Viveremos, na página 187, ele vai dizer o seguinte, né: o pragmatismo, de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, né? Já é o pensamento predominante, tanto nos assuntos internacionais quanto no que diz respeito ao lar. O critério mais amplamente aceito é a conveniência. Mantém-se a paz pessoal e a prosperidade a qualquer preço, né? Então nós vemos aqui, queridos, que de acordo com o Francis Schaeffer aqui, tudo que é conveniente é aceitável, né? Inclusive dentro dos nossos próprios lares, né? E será se realmente a gente tem conduzido, né, os nossos lares de forma assim bem pragmática, né, em relação aos princípios morais e éticos, em relação aos princípios da palavra de Deus? Será se a gente tem educado os nossos filhos e para que funcione essa educação a gente deixar um pouquinho de lado o que a palavra diz, né, e adotado alguns princípios, né, que são do mundo, que são seculares, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o pragmatismo ele aceita isso. Se funcionar, se a educação for correta, né, der resultado, para eles tá show de bola. Eles é que eles aceitam, né? O outro reformador que eu trouxe uma fala dele sobre o pragmatismo é o James Kennedy, né, no livro Como Viver para Deus, na página 28. Ele vai dizer assim:
Não se pode lutar contra o sucesso. Tudo que funciona é certo. Muitos governam a vida com base neste conceito. Mas como pode alguém construir um estilo de vida sobre tal padrão? Como se pode tomar uma decisão se um certo curso de ação irá funcionar ou não? O pragmático, portanto, deve construir um sistema ético com base na experiência e nas probabilidades estatísticas. Algo funcionou anteriormente, então funcionará agora, né, queridos? Você vê que é bem diferente, né, da nossa vida cristã, né, onde tomamos decisões centradas com base na palavra de Deus. E essa palavra de Deus a gente pode confiar, porque ela não é uma palavra hoje e amanhã ela é outra palavra. Não, ela é uma palavra que dura para sempre, ela não muda, né? Se ela fala que esse é o caminho, porque esse é o caminho. Não importa as experiências que a gente tem, pessoais que a gente tem. O importante é que a palavra de Deus não muda. E ela deve ser a nossa regra de fé e prática, né? O Alex Montoya, né, no seu livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, na página 328, ele vai dizer assim sobre o pragmatismo, né? Numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso, né? E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo e renega virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir, sem perceber, os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo, né? Então, queridos, aqui mais uma fala aqui de um reformador, né? Essa fala retrata muito do que vemos hoje. Você vê líderes de sucesso que não porque buscam, né, a verdade, a palavra, não porque buscam fazer as coisas baseado na vontade de Deus, mas porque buscam sucesso e a fama a qualquer preço, né? Então, baseado nisso que a gente ouviu até agora, né, o pragmatismo, né, para o pragmático, uma ideia é considerada verdadeira se funciona. Uma série de medidas está correta, né, se trouxer resultado desejado, né? Falando mais tecnicamente, o pragmatismo é uma corrente filosófica que entende que as ideias ou conceito são instrumentos da ação. Caso contrário, perdem o seu sentido, né? Ou seja, as ideias só são úteis quando produzem efeitos, né, práticos. Ou seja, para algo ser verdadeiro, né, deverá se desdobrar em ações concretas, né, em ações práticas, né, em ações rápidas, né? Na linguagem popular, a expressão comum do pragmatismo é bem conhecida, né? A gente conhece bem, né? Se funciona, é verdadeiro, né? E o pragmatismo ele até se rebelou, né, quanto à busca, né, contra a busca estrita pela teoria correta, né? Por nem sempre haver desdobramentos práticos sensíveis e resultantes dessas teorias corretas, né? Então eles se afastaram um pouco porque na visão deles essas teorias, né, corretas, elas não tinham um desdobramento prático, né? Não era coisa prática, não tinha uma definição, né? Não dá um resultado, né? Para eles é necessário uma ideia prática que ela seja validada, né? Validada por ações que realmente surtem efeitos, né? Se um pensamento não tiver desdobramento prático, esta ideia deve ser descartada, né? Então é uma coisa muito volátil, né? Se serviu, né? Se teve efeito, serve. Se não teve, não serve, pode jogar fora, né? Então, resumindo o que a gente viu aqui até agora, queridos, o pragmatismo e o relativismo, eles andam juntos, pois torna verdadeiro aquilo que podemos medir pelos resultados, né? A verdade é muito relativa. Ela não é verdade simplesmente pelo conceito de ser verdadeiro, de ser verdade, né? Ser a verdade em si, né? Então, se a verdade ela é relativa, o fim justifica os meios. Isto é, o importante é dar resultados, né? Não importa
como. Né? E entrando aqui um pouco na palavra de Deus, né, a gente vai ver que na Bíblia tem muitos exemplos, né, de pessoas, né, que eram práticas, né, que foram práticas. Né? Na primeira delas nós vemos a história de Satanás quando ele tenta convencer Eva a experimentar o fruto com um discurso encantador. Né? Você vai lá ver isso lá em Gênesis 3, 4 e 5. Né? Ele usa aquele discurso dele para conseguir um objetivo, e aquele discurso dele encantador, ele convence realmente. Né? Saul, quando vai sacrificar no lugar do sacerdote, o sacerdote vai e repreende, né? E ele perde com isso o seu reinado. Essa história está em 1 Samuel 13, versículo 8 e 9, quando Samuel vai dizer para ele: mais vale obedecer do que sacrificar. Ele achava que ele podia ir na frente e sacrificar pela vitória, mas não. Com isso ele desobedece um mandamento do Senhor, ele desobedece, né, uma ordem do Senhor, e perde com isso a bênção de continuar como rei de Israel. Né? Quem não conhece a história de Ananias e Safira, né, que retiveram parte do valor da venda da sua propriedade, né, querendo com isso receber reconhecimento, né, como Barnabé recebeu, né, mas usando de artifício, né, retendo parte do valor, né, para ficar com eles ali e ser reconhecido também como pessoas que confiavam no Senhor, que faziam parte daquela comunidade. Né? Está lá em Atos 5. Né? Mas, como a gente leu aqui nesta manhã, nós vemos o texto que fala sobre Acais, né? E a gente vai usar a vida de Acais, a experiência de Acais, como um homem pragmático, né, que queria conseguir os objetivos dele, não importava como. Você vê aqui que ele faz um monte de coisa, né? Ele constrói altar, ele queima os próprios filhos, ele faz uma série de coisas, porque para ele o que importava, né, era conseguir o seu objetivo, né, de ser um rei vitorioso. Né? A história vai dizer que o rei Acais, ele viveu em meados do 8º século antes de Cristo, tendo reinado 16 anos. Essa história que a gente acabou de ler aqui, está lá em 2 Crônicas, versículo 1, também em 2 Reis 16, né, 2 vai falar isso aí. Né? A palavra vai dizer que ele foi criando uma relação de comprometimento com a Síria, né, uma relação, que tinha também uma religião totalmente corrompida. Né? Mesmo ouvindo o profeta Isaías, né, ele não foi capaz de mudar o seu comportamento de falta de fé em Deus, né, e da prática, né, da idolatria. Né. Acais se constituiu então, queridos, um exemplo assim ilustrativo, né, do pragmatismo. Né. A primeira coisa que ele fez, a palavra vai dizer que ele não fez o que era reto perante o Senhor. Né. Ele começou a reinar com 20 anos em Judá, 2 Reis 16:2. Seu pai Jotão foi um rei fiel a Deus, seguindo as pegadas de seu pai Uzias. No entanto, Acais tinha uma perspectiva diferente da realidade, né? Querendo fazer algo, digamos assim, do seu jeito. Né? Abandonou aquilo que o Senhor queria para ele para fazer do seu jeito, porque ele achava que do jeito dele traria mais resultados. Né? Muitas vezes as inovações têm um grande apelo popular sem que reflitamos sobre o seu significado e sobre suas consequências. Né? Quando os resultados são favoráveis, né? Muito bem. Né? E a gente, quando os resultados são favoráveis, a gente fica até assim, perplexo, e acaba se tornando difícil, né, para a gente analisar friamente o processo, né, os seus fundamentos, né, e suas motivações. E foi isso que Acais ele não parou para pensar, né? Ele não parava, que diante de cada uma derrota dele aqui, ele não parava. Poxa, e aí, tem alguma coisa errada? Não, vou insistir nisso aqui, que se está dando certo para os sírios, vai dar certo para mim também, né? E Acais, com sua visão eminentemente pragmática, né, rompe com a linhagem de Davi, né, seu ancestral mais famoso, né, com o testemunho de seu avô Uzias, né, e o exemplo do seu pai Jotão. E o escritor de 2 Crônicas vai dizer que não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Né?
E nós vamos ver aqui a sequência dessa infidelidade a Deus, enumerada nos seguintes textos. Se você quiser acompanhar aí, depois você lê. O primeiro texto vai dizer que ele fez imagens fundidas a Baalim, 2 Crônica 28:2, foi que a gente leu, né? Queimou incenso no vale dos filhos de Inom, 2 Crônicas 28:3. Queimou alguns de seus filhos como sacrifício ao deus pagão, né? 2 Reis 16:3, né? 2 Crônicas 28:3 também, que a gente leu, no texto que a gente leu aqui no início, né? Sacrificou e queimou incenso nos altos, né? Nos outeiros e debaixo das árvores frondosas, né? Fechou a casa do Senhor, 2 Crônicas 28:24, né? Então, queridos, para Acais, servir a Deus não era o suficiente, né? Ele precisava ter várias formas de adoração e vários deuses, né? Porque se não desse certo com um, ele corria para outro, né? O seu objetivo era ser bem sucedido. A verdade, pouco ou nada lhe importava, né? Para isso ele estava disposto a seguir qualquer orientação, qualquer atalho que parecesse conduzi-lo ao sucesso, né? Isso aqui muitas vezes, né, a gente também tem essa mania, né, de querer criar soluções, atalhos, né, mas a gente não consulta a Deus primeiro se realmente aquele atalho ali é da vontade do Senhor, né? Aquele artifício que a gente vai usar, né, é da vontade do Senhor, né? E Acais, ele bem impressionado, né, com o poderio da Assíria, ele perdeu o resto do bom senso, né? Esse cara já parecia um pouco louco, né? Ele teve condição, ele teve a capacidade de copiar um altar conforme o modelo que existia lá em Damasco, né, capital da Síria, para construir em Jerusalém. E tinha que ser igualzinho, né? Tinha que ser igualzinho ao original lá, que senão de repente não funcionasse por algum motivo, era porque não era igual ao original, né? Aí a palavra vai dizer que no tempo da angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acais, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim, né? Então, quer dizer, não importava, né, os métodos, não importava os meios, né, não importava o que tinha que fazer, né, se era correto, se era justo, se era ético, se era moral, não importava nada disso, né? Importante para ele era usar esses métodos para ele sair vitorioso, né? A palavra de Deus também vai dizer que ele estabeleceu a aparente vitória como critério da verdade, né? Devido à idolatria de Acais, né, Deus o entregou na mão de seus inimigos que guerrearam contra ele, né? Os sírios, o reino do norte de Israel, os edomitas e os filisteus. Acais, que recusara a palavra profética de Isaías, busca desesperadamente a ajuda com o rei da Síria. Este, no primeiro momento, até foi-lhe útil, não ajudou. No entanto, custou um grande preço, tendo Acais que pagar proteção com despojos, inclusive despojos da casa do Senhor, né? Assim, Acais sobreviveu como vassalo da Síria, pagando-lhe pesado tributo e sem resolver satisfatoriamente o seu problema. Pelo contrário, trazendo outros para si, né? A sua lógica foi a seguinte: se a Síria era o reino mais poderoso do mundo, então o seu Deus deveria ser também o mais poderoso. O melhor é eu aprender a adorar esse Deus para que eu também seja bem sucedido, né? Então, queridos, nada mais pecaminoso, né, do que essa decisão pragmática, né, de Acais, e trouxe consequentemente para a sua vida a ruína, né? E aí nós vamos entrar no ponto 2 da lição, né, que é uma avaliação do pragmatismo, né? Então, assim, numa época, quando derrotar um rei significava derrotar seu Deus, Acais foi aquém, muito além do seu tempo, e raciocinou como um pragmático do século XIX. Seu pragmatismo, entretanto, foi a razão da sua ruína, né? Na avaliação divina, né, o pragmatismo de Acais não funcionou.
Então, queridos, enquanto usado, né, para orientar questões superficiais da vida, né, tipo como comprar um carro, né, ou uma casa, ou fazer uma viagem, o pragmatismo não é ruim, né, que você analisa e faz o que é mais prático, mais, que vai trazer um resultado melhor, né? Mas também como escola de pensamento, o pragmatismo ele abriu portas, né, para a busca de resultados e avanços concretos e reais, né? A razão disso é simples, a razão desse avanço, né? É porque na vida, né, tudo funciona de certa forma meio pragmática, né? O esforço e dedicação tende a ser recompensados positivamente pelos resultados. Entretanto, o grande problema do pragmatismo não está nos resultados necessariamente, mas em estabelecê-los como critérios de verdade, né? Por causa do pecado, a busca por melhores resultados, né, pode passar por cima do que é certo, do que é ético, né, do que é moral, né, do que é a vontade de Deus, do que está na palavra de Deus, né? O grande perigo é que quando o pragmatismo governa a vida e o pensamento de alguém, o valor intrínseco, né, das coisas ou de pessoas, né, eles são substituídos pela sua eficácia, né, daquela coisa, pela eficácia daquela coisa e daquela pessoa, né? Então, por exemplo, você vai ser amigo de alguém enquanto essa pessoa for boa para você, né? Ou você pode usar pessoas para conquistar coisas, ou você pode participar daquela igreja enquanto for conveniente para você. Então, medir o valor das pessoas e das coisas pelo bem que elas lhe causam. Isso é ser pragmático, né? Isso com certeza não agrada ao Senhor, né? Usar pessoas, usar coisas, enquanto nos forem benéficos, né? Quando essa filosofia se torna na prática o seu modo de vida, isso vai colidir com as Escrituras, né? Foi o que eu falei, né? Com a vontade de Deus. Por isso que a entrada do pragmatismo dentro de nossas igrejas, né, deve ser avaliada com critérios, né? Então, diante de tudo que a gente viu aqui até agora, né, diante do que a gente falou aqui sobre conceito, né, sobre inclusive um caso aqui, um estudo de caso, que foi o caso do rei Acais, né, eu acho que já dá para a gente ter uma noção, né, do que é o pragmatismo, né, de que a gente deve, né, diante da avaliação que a gente fez, saber se isso funciona na igreja, né, e como, né. Então nós vamos entrar no ponto 3 da lição, o pragmatismo na igreja, né. A igreja, queridos, ela está no plano de Deus desde a criação de todas as coisas, né. A igreja tem um modo correto de nascer, de viver e de funcionar, né, e será assim para sempre, né. A vida do povo de Deus é de total dependência dele, né, de Deus. Nós dependemos de Deus, né, através seja de oração, na leitura da palavra e fazendo a vontade de Deus, né, e confiando na palavra de Deus, confiando na ação de Deus, na providência de Deus para as nossas vidas, né. Quando o pragmatismo alcança a igreja, ela perde sua visão e sua missão, porque o pragmático ele não pensa assim primeiro. Isso é bíblico e é a vontade de Deus? Não, porque ele pensa dessa forma, né? O que importa para ele é o crescimento numérico da igreja, né, de membros, custe o que custar. Se a igreja vai crescer, não importa os métodos, né? Ele passa a existir como se a igreja fosse uma empresa que visa lucros, né? Se é uma empresa, é porque ela tem dono. Então, ele passa a viver como se a igreja fosse dele, né? Então, como que funciona uma empresa, né? Em um ambiente corporativo, né, esse pensamento é muito bem-vindo, né? Pragmatismo é muito bem-vindo, pois a finalidade da empresa, no fim das contas, é ganhar mais dinheiro e ser lucrativa para o seu dono. Simples assim. Tudo que tira dinheiro da empresa, sem lhe atribuir mais lucro, é simplesmente cortado, desculpa, irmão, é planejado, modificado para se conseguir o resultado esperado, né? Hoje essas igrejas querem crescer a qualquer custo. O que importa é que elas estejam cheias, dando lucro, né, sucesso e fama para os seus donos, né? Não importa como vamos fazer isso, o importante é que vai ser feito e a igreja vai crescer, né? Não importa de que forma. Para eles pensam assim, né?
E tem alguns deles que até, quando traz algumas ideias, algumas inovações, eles até justificam essas práticas como que dizendo que a única forma de alcançar o mundo, e as pessoas, é através disso, porque as pessoas já não querem mais ouvir pregações bíblicas, né? E por isso é necessário lhes dar o que desejam, né? A fim de trazê-las para a igreja e convertê-las, né, à sua igreja, né? E outros até dizem que nossos métodos chamam mais atenção, né? É preciso reconhecer que a pregação bíblica ela tem perdido o fascínio que exercia no passado. Eles dizem isso, né? Que a pregação bíblica ela tem perdido o fascínio. Por isso é necessário usar outros métodos que atraem mais pessoas, né? Muitos consideram ultrapassada, especialmente depois do advento da televisão e da multimídia, né? Mas essas pessoas têm se esquecido que salvar os homens pela loucura da pregação é o método escolhido por Deus, né? 1 Coríntios 1, 21, Paulo vai dizer isso, né? E John MacArthur também ele vai dizer, né, que os que desejam colocar a dramatização, a música e outros meios mais sutis no lugar da pregação deveriam levar em conta o seguinte: Deus intencionalmente escolheu uma mensagem, uma metodologia que a sabedoria deste mundo considera como loucura. Então, queridos, vamos prestar bem atenção nisso aqui, né? A metodologia usada por Deus ela é considerada como loucura para o mundo aí fora, né? Então, o esvaziamento da pregação bíblica e a substituição dos elementos bíblicos tradicionais pelos pragmáticos métodos de crescimento da igreja tem de fato feito a igreja crescer, né? Mas parece que a única coisa que tem aumentado neste campo, nessas igrejas, é o joio, né? Pois se não há pregação bíblica verdadeira, não há também conversões bíblicas verdadeiras, né? Não há conversões de almas verdadeiramente, né? Não há mudança de vida na prática, como querem os pragmáticos, né? Paulo disse: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Romanos 10, 14, 17, né? Então, queridos, né? Para se haver verdadeira conversão é preciso pregar a palavra verdadeiramente, né? Um outro perigo é o liberalismo moral, por exemplo, quando diz que por Deus ser amor, né, nosso pecado não importa, pois Ele nos aceitará de qualquer forma. Essa é uma metodologia que eles usam para atrair, né? Lutar contra o pecado é difícil, e a ideia de um Deus vingador só traz mais sofrimento. Então muitos desejam que esses conceitos, né, sejam abandonados, né? Abandona-se a ideia da justiça e enfatiza-se a ideia de um Deus, né, de amor, né, que passa por cima do nosso pecado, porque Ele é um Deus amoroso, né? Esta é uma forte tendência desse século que sempre atrai pessoas, né? O grande problema com este pragmatismo é de estar construindo uma igreja sobre a areia, né, sem os fundamentos necessários, né? É o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa ela é confiável, então simplesmente isso não tem importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa sem olhar para os fundamentos, né? Quando dizemos que o pragmatismo e suas ideias são males para a igreja, não estamos rejeitando o funcional, né, ou alguma inovação na igreja, ou ainda que não se possa agradar pessoas na igreja, né? Errado é desrespeitar os princípios bíblicos, né, em busca de resultados, né, querendo agradar pessoas, né, sem se preocupar se Deus é quem está sendo agradado, né? Então a nossa preocupação é agradar a Deus. O simples fato de que as pessoas estejam se agradando de algo não significa que Deus também está, né? Meus irmãos, nós temos visto muito disso aí no nosso tempo, né? Você não precisa nem sair desesperadamente à procura, não. Você vai olhar na esquina aí, você vai ver igrejas fazendo assim, né? A prevalência de uma religião de resultados, né? Não importa o que se ensina, nem a forma como é ensinado. O que importa são os resultados imediatos, né? Não se pergunta aqui sobre a verdade. Antes, né, se pergunta sobre os resultados imediatos.
E tendo resultado, então dispensa-se os argumentos, né? E nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas perguntas para reflexão, para a sua reflexão nessa manhã, para a minha reflexão e para a sua reflexão nessa manhã. Aí, se você quiser, né, você pode entrar aí e responder alguma coisa, entrar no chat aí e responder, né? O que você acha do pragmatismo, o que você aprendeu, né? Se você concorda, o que você pensa a respeito dessa filosofia, né? É correto? Né? A gente deve aceitar? É da vontade de Deus, né? A gente usar meios, atitudes que às vezes extrapolam a palavra de Deus, né? Passa a palavra de Deus para que a gente consiga resultados, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você refletir nessa manhã é: uma igreja grande, uma igreja com grande quantidade, um grande número de membros, é necessariamente uma igreja verdadeira? Né? O que você acha? Né? Devemos usar critérios de avaliação metodológica para medir a eficácia de uma igreja? Né? E que outros males, né, da visão pragmática, você acha que pode existir, né, dentro das igrejas? Né? Existe algum outro mal, alguma outra filosofia da visão pragmática e que pode entrar dentro de uma igreja e fazer realmente fazer diferença para o mal, né, diferente da vontade de Deus? Você acha que existe mais alguma coisa além daquilo que a gente viu até aqui, de usar meios para atrair pessoas, né, como se a igreja fosse uma empresa que visasse lucro, que visasse resultados, né? Aí, se você quiser, aí você pode entrar aí e escrever, né? De repente a gente pode, né, você pode escrever, outra pessoa pode completar, concordar ou não, né? Mas o importante é você participar. Participe aí com a gente, tá bom? Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou concluir aqui, né? Conclusão. Irmãos, não temos a pretensão de sermos diferentes ou iguais, mas antes fiéis a Deus, né? Deus não é indiferente à nossa fidelidade. Ele haverá de honrar a sua palavra em nós e em nossa igreja. A simples funcionalidade de alguma coisa não indica necessariamente que ela seja a melhor, né? Deus não tem atalhos, Ele sempre nos guia pelos seus caminhos, né? Como eu falei, Deus não usa de atalhos, né? O caminho de Deus está aí, né? A palavra de Deus nos ensina o caminho a seguir, né? Se algum de vós, né, quer usar atalhos, quer desviar do caminho, né? Tentar pegar um atalho para poder chegar mais rápido. Cuidado, irmãos, cuidado, né? Não nos iludamos com meras aparências, né? O nosso desafio em todas as áreas, inclusive em nosso culto, é glorificar a Deus. Não permitamos que critérios estranhos à palavra de Deus nos oriente em nossas práticas e decisões, tampouco em nossa adoração a Deus, né? Eu até coloquei aqui, né? Cuidado com o fogo estranho, né? Cuidado com a forma como você está adorando a Deus. Cuidado com os meios que você tem utilizado em sua vida e pensando que está adorando a Deus, né? Cuidado com isso, né? E outra coisa, imagina, por exemplo, Jeremias, né? Se você acha que a sua vida na sua igreja, na igreja, o seu ministério não está dando certo, né? Ou você não tem conseguido alcançar almas, você não tem conseguido frutificar, né? Você pensa um pouco no ministério de Jeremias, né? Jeremias, aparentemente o ministério dele foi um ministério infrutífero, né? Mas ele prosseguiu, né? Ele não arrumou caminhos, atalhos, né? Ele de repente vou arrumar um jeitinho aqui para que essas instruções que Deus tem passado para o povo aqui, o povo, de alguma forma, o povo ouça, né, o que o Senhor quer dizer. Não, ele não fez nada disso. O que ele fez foi o quê? Foi chorar, lamentar, né, foi se entristecer, porque ele falava e não via, não surtia efeito, né? A igreja de Jeremias não enchia, né? Não tinha um monte de irmãos que adoravam o seu sermão, a sua pregação. Não tinha, muito pelo contrário. Então, isso era motivo de ele se lamentar, né, pelo povo, ele chorar, ele questionar, mas de maneira nenhuma ele usou de artifícios ou usou de práticas, né, para fazer com que surtisse algum efeito aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Não, ele seguiu a vontade de Deus
e foi ali até o fim, foi fiel a Deus até o fim, né? A nossa fé em Cristo não é uma muleta para momentos difíceis, né? Para os momentos difíceis. Antes, é a razão da nossa existência, envolvendo o morrer e o ressuscitar com Ele. Amém, irmãos? Então, nós vamos, antes de finalizar, eu gostaria de falar 3 coisinhas aqui como aplicação, né? O autor da lição colocou para a gente aqui, e a gente vai estar lendo aqui nessa manhã 3 textinhos aqui para aplicação na nossa vida diária, né? O primeiro deles é: acima de tudo, seja fiel, né? Devemos buscar sermos fiéis a Deus e deixar os resultados em suas mãos. Que interessante, né? Buscar ser fiel a Deus e deixar que Deus ele faça, os resultados apareçam pela vontade de Deus, né? Manipular os resultados é se colocar no lugar do Senhor, né? De maneira nenhuma a gente quer se colocar no lugar do Senhor, né? Deus é digno de toda a nossa adoração, né? O segundo é: muitas serão as vozes ao nosso redor, desafinando as notas encontradas na Bíblia, mas devemos nos manter atentos à partitura da palavra, para que a boa música de Deus seja entoada pela instrumentalidade do nosso viver, pela instrumentabilidade da nossa vida, né? E por fim, seja prático, né? Seja prático, não pragmático, né? A rejeição do pragmatismo não é uma desculpa para o intelectualismo estéril, né? Lembre-se, a fé sem obras é morta. Amém? Então que o Senhor esteja abençoando a sua vida nesse dia, dando um restante de dia maravilhoso para você e sua família, para as nossas vidas, né? Abençoando o culto de logo mais, que teremos às 18 horas na nossa igreja, né? Que você esteja lá participando, que você vá lá com o seu coração realmente com o intuito de adorar a Deus, né? E não fique usando de artifícios, né? De desculpas ou de muletas para não estar adorando ao Senhor. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por este dia, pela Tua graça, Deus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos, ó Pai, e pela Tua misericórdia, Deus, trouxemos mais uma porção da Tua palavra, mais um aprendizado, Deus, sobre essa filosofia do pragmatismo, Senhor Deus, que se usada de forma errada, equivocada, Senhor Deus, pode nos levar, Senhor Deus, realmente a andar não conforme a Tua vontade, Senhor Deus, mas andar conforme a vontade do mundo, conforme a vontade do Deus desse mundo, Senhor Deus, do Deus desse século, ó Pai. Ó Deus, não permitas, ó Deus, faça que, Senhor, nós possamos a cada dia, ao levantar de nossas camas, ó Deus, orarmos a Ti e colocarmos as nossas vidas, ó Deus, inteira sobre a Tua inteireza, sobre a Sua proteção, sobre a Sua orientação, para que a gente faça tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas lideranças, ó Pai, abençoe os nossos membros, os membros da nossa igreja, aqueles que nos visitam aos domingos, ó Pai, aqueles que são os nossos vizinhos, ó Pai, tanto na igreja como nos nossos lares, ó Pai. Pedimos que o Senhor os alcance com a Tua misericórdia, alcance, ó Deus, com a Sua salvação, que é Jesus Cristo, Pai, com a graça salvadora que é Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado mais uma vez, abençoe também o nosso pastor, abençoe os pastores da Tua casa, Pai, que logo mais possamos, ó Deus, estar atentos na Tua igreja, Senhor Deus, que possamos estar aí com os nossos corações alegres e agradecidos por podermos adorar ao Senhor, por podermos cultuar ao Senhor livremente, Pai. Isto realmente é uma bênção, Pai. Por isso eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Salmo 119, 11. Fique com Deus, irmãos. Amém.